Oi, gente, Paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Irmãos, eu estou muito feliz com o que o Senhor tem feito lá nos grupos, né? Através da fé, através da oração, do poder da palavra profética. São muitos testemunhos de cura, de milagres, de restauração. Essa semana que passou foram duas restaurações de casamento. Isso os testemunhos, né, que eu recebi, né? Então, o Senhor, ele tem feito maravilha através de quê, gente? Da fé. Porque diz Tiago, capítulo 1, que não pense o homem que receberá o Senhor, do Senhor, se ele duvidar. Então, eu sempre costumo falar para as pessoas que me acompanham que a fé é o segredo. Porque a pessoa ela pode orar, irmãos, 24 horas. Porém, se ela não acreditar, se ela não confiar, ela não vai receber o milagre. E o que é a confiança? O que é a certeza de vitória? O que é a fé? É a certeza de vitória. Eu não estou vendo ainda o milagre, eu não estou contemplando, não estou vivendo o milagre, mas eu tenho certeza de que eu vou viver, eu vou contemplar, né? Eu vou passear com o meu milagre, eu vou desfrutar daquilo que eu tenho colocado diante de Deus. Então, isso é certeza. Isso é certeza de vitória. Amém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma passagem da Bíblia que sempre eu me inspiro nela, né? São várias, mas essa eu gosto sempre de citar. Nós sabemos que tinha uma mulher com um homem que sempre abençoava a vida do profeta, não era? E um certo dia ele falou: o profeta é um homem de Deus, então nós vamos fazer um quartinho aqui para ele, na nossa casa, né? Vamos dar o que nós tiver de melhor para ele, do bom e do melhor para ele, porque ele é um homem de Deus, e nós vamos abençoar a vida dele. Aí o profeta, de tão grato que ficou, ele falou assim: eu queria tanto fazer alguma coisa por essas pessoas, mas eu não sei o que eu faço. O que você acha? Perguntou para o secretário dele, né? Para o auxiliar dele. O que você acha, né? E ali ele falou assim: olha, Senhor, financeiramente eles são bem. O casamento também vai tudo bem, né? Saúde também, tá tudo bem. Tipo assim, eles não precisam de alguém que tenha influência sobre as autoridades naquele tempo, né? Que na verdade o profeta tinha. Então eu não sei o que nós vamos fazer. A não ser que seja algo tipo, eles não podem ter filho, né? Aí o profeta, então tá bom. Então ele profetizou que no tempo tal Deus estaria dando um filho, né, para ela. E ela até falou assim: meu Senhor, por que tu brinca comigo, né? Aí o profeta disse de novo: eu afirmo que você vai ter o filho e tal e tal. Tudo bem. Ela teve o filho. Só que teve um dia que essa mulher, ela foi, o esposo estava na roça, e o filho foi lá, até lá, deixar alguma coisa para ele comer ou ajudar. E nisso, irmãos, o menino deu uma dor de cabeça. Só um pouquinho. O menino deu uma dor de cabeça. E nessa dor de cabeça, meus irmãos, ele teve, digamos que um AVC, né? Esse menino morreu dessa dor de cabeça. E nisso que ele deu essa dor de cabeça, o que acontece, irmãos? A mulher mandou arrumar o jumento, que era um meio de transporte, né? E falou que ia até o profeta. Nada de desespero, nada de agonia, não é isso? E ali o esposo perguntou: não é nem lua nova e nem dia de festa. Então por que tu vais até a casa do profeta? E a mulher foi. Quando chegaram lá, perguntaram para ela: como você está? E ela: vai tudo bem. Por que aquela mulher disse vai tudo bem? Porque o que dominava, irmãos, o coração daquela mulher, o quê? A fé. E a fé é o quê? A certeza de vitória. Ou seja, o que dominou aquela mulher não foi o desespero, não foi a agonia, não foi a incredulidade. O que dominou o coração daquela mulher foi a fé. E ali o que acontece? A fé foi testada. O profeta disse: o que será que aconteceu com ela, né? Que o Senhor não me mostrou nada, o Senhor não revelou nada, né? E ali, quando ela contou o problema,
Ela disse, Senhor, eu falei para ti não brincar comigo, né? O Senhor trouxe à memória os meus pecados e agora levou meu menino e tal, aquela conversa. E ali o Senhor, o profeta disse assim para o secretário dele, Geazi, vai lá, coloca o meu bordão em cima daquele menino. E o rapaz foi, não aconteceu nada. Quando ele chegou, Senhor, me desculpa, mas não aconteceu nada. Me diga uma coisa, não era um motivo também para o profeta e para ela desanimar? Era um motivo para ambos desanimarem e achar que a vontade de Deus era de ter levado a criança. Não é isso? Mas o profeta, sendo um homem de Deus, sabendo o Deus que confiava, ele disse assim, eu mesmo vou lá. E você pensa que ele chegou lá e fez só uma oração e resolveu o problema? O profeta teve que insistir. O profeta deitou em cima do menino, aqueceu o menino, e caminhou com o menino para ali, caminhou com o menino para ali, para lá. E ele insistiu, irmãos, até que o menino implorou ao Senhor, até que o menino voltou à vida, né? E Deus foi glorificado. E a mulher disse, eu sei que tu és um santo homem de Deus, eu sei que tu és um profeta, um homem de Deus, e que o Espírito de Deus está na tua vida, né? Deixa eu dizer uma coisa. Eu estou falando com alguém nesta tarde que tem uma promessa do Senhor, que tem algo que você está esperando do Senhor, mas o cenário que você está vivendo é cenário de morte, é cenário contrário de destruição, é cenário de humilhação, de desonra, de repúdio, de porta aberta. Aí você fica se perguntando, mas cadê a promessa? Onde é que está o milagre? Onde é que está a ação de Deus? E eu estou orando, e eu estou buscando e nada. Né? Aí eu pergunto para ti nessa tarde, você está crendo? Eu não estou falando dessa fé natural que todo mundo tem, não. Eu estou falando de uma fé sobrenatural, onde você está vendo tudo o contrário, você continua crendo e você continua confessando a sua fé. Pastora, como é que é esse negócio de confessar a fé? Confessar a fé é você viver de confissão daquilo que você acredita. Por exemplo, se você acredita, se você tem certeza que o milagre é seu, então por que tu dá lugar ao inimigo botando essa dúvida? Não, mas eu sou humano, eu estou sujeito. Assim, sentir dúvida é uma coisa, mas permitir que essa dúvida permaneça é outra. Todos nós estamos sujeitos a pensamentos negativos, a setas malignas, mas cabe a nós decidir quem é que fica na mente. Então, o que tem que ficar? É a certeza de vitória. Olha, eu posso até estar vivendo essa situação agora, eu posso até estar vivendo essa situação agora. Porém, Deus, ele já mudou o meu cenário pela minha fé. Pela minha fé, pelas pisaduras de Cristo, eu já estou curada, porque Ele é o Deus que perdoa os meus pecados e sara as minhas enfermidades. Mas o inimigo, ele está me oprimindo, eu estou com depressão. Mas pela minha fé, Jesus já me deu autoridade sobre o mal e eu já estou livre, porque Jesus já providenciou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para ti. Eu lembro que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu aceitei o Senhor Jesus numa madrugada na minha sala. Eu aceitei o Senhor Jesus lá. E naquela época, não tinha essa opção que nós temos, tantas opções que nós temos agora, que é internet, TV, rádio. Naquele tempo, irmão, nós só tínhamos o quê? AM. E ela ia e voltava. Aquela onda, né? Ia e voltava. Tem hora que você escutava o pregador, mas tem hora que não, que você não conseguia mais ouvir. E aquele pastor ali pregando, eu creio, eu já li a Bíblia, né? Já estudava a Bíblia. Então, o pastor ele pregou assim, talvez você que esteja me ouvindo, você não está tendo mais prazer na vida que você tem, né? Na vida de farra que você tem, então você não tem mais prazer nisso. E de fato, eu não tinha. Eu ia porque a carne quer, ou as amizades quer te levar, mas quando eu chegava lá, eu começava a chorar e eu não entendia. Mas algo dentro de mim dizia assim, eu não te quero aqui, eu tenho outro negócio para ti, eu quero outro tipo de vida para ti. Só que ali eu fui resistindo,
e o Senhor provocando situações na minha vida para que eu não fosse mais. O Senhor fechava as portas para mim para que eu não fosse mais, né? E eu agradeço muito a Deus por ter cuidado de mim, tanto me livrado onde eu fui, por ter proporcionado situações desagradáveis, difíceis, até risco de vida, para mim poder abrir o olho e não ir mais e ouvir o chamado do Senhor. Amém? Por muito tempo o Senhor andou atrás de mim, dizendo, olha, eu tenho um plano contigo, vem comigo, eu tenho algo contigo, e eu sou a Diana, não, eu quero viver a minha vida, depois, lá no futuro eu vou, né? Talvez você que esteja me ouvindo agora também, o Senhor está atrás de você. O Senhor, Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer que você esteja na posição que Ele quer, e você tem fugido. E quem sabe até essa situação que você esteja passando agora, o Senhor esteja esperando que você tome uma posição de dizer, não, eu vou mudar nisso. Eu vou me deixar ser transformada por Deus nisso. Eu, por mim mesma, não consigo, mas com a ajuda do Senhor eu vou conseguir sair dessa. E ali, irmãos, eu dei lugar a Deus através da dificuldade que eu passei. Eu me voltei para Deus e resolvi atender o chamado do Senhor. E eu lembro que nesse dia que eu aceitei o Senhor Jesus de madrugada, né, eu já li a Bíblia, né? E eu lembro que antes mesmo de eu aceitar o Senhor Jesus na madrugada, como eu já li a Bíblia, eu queria botar em prática aquilo que eu estava aprendendo, né? E na época eu lembro que manifestou uns demônios lá de madrugada, né? E eu li na Bíblia que eu tinha poder sobre aqueles demônios, porque Jesus tinha poder sobre eles e me deu autoridade sobre eles. Então eu tomei posse daquela passagem da Bíblia e eu botei em prática e eu consegui expulsar aqueles demônios, né, pela fé no nome do Senhor Jesus. Então eu entendi que o reino de Deus ele já estava se manifestando em mim, através da minha fé. Porque a Bíblia diz o quê? Que o crer vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir. E ouvir sobre a palavra de Deus. Então, às vezes você diz assim, eu quero mais fé, eu preciso de mais fé. A fé, ela vem pelo ouvir. Você escuta o que está lá e aí você bota em prática aquilo que está lá. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois de algum tempo, o médico desenganou um menino meu, né, de meningite. E eu criei na palavra. E eu falei assim, Senhor, o meu filho não vai morrer, porque eu tenho um Deus poderoso, eu acredito nele. E Deus, ele vai fazer a obra. Assim também como anteriormente, um menino meu deu infecção intestinal e o médico disse que ele deu uma convulsão, ele estava se batendo lá, né? E eu usei a fé e Jesus, fui na janela, fiz uma oração e Deus trouxe meu filho de volta. Que os médicos até ficaram com medo dele morrer nessa época, né? E graças a Deus ele voltou. Ou seja, aí depois veio a cura da meningite do meu outro filho. Né? Ele deu meningite em alto grau e lá onde eu estava internada, na mesma sala teve pessoas que morreram, crianças, adultos que morreram, né? Ali no mesmo hospital. Então, irmãos, eu disse assim, não. O médico disse assim, olha, se seu filho não morrer, ele vai ficar, tipo, vegetando. Não vai ser uma criança normal. E eu disse, não, meu filho vai viver, Jesus vai curar. Eu determinei no nome de Jesus. E ali apareceram 2 jovens fazendo a obra de Deus e perguntaram se alguém queria oração da fé. E eu desesperadamente aceitei. Meu filho foi curado para a glória de Deus. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Esse mesmo menino, o carro bateu nele, quebrou a frente do carro todinho. Essa parte da frente do carro quebrou. E né, aquela parte preta lá, não sei como é o nome daquele negócio. E o motorista, ele veio desesperado, agoniado, pensando que tinha matado a criança. E o neném só fez levantar, passando a mão no bumbum, levantou e estava bem. Porque o anjo do Senhor botou a mão. Esse mesmo menino meu, ele passou por várias situações, né, de morte, e o Senhor protegeu, porque Deus tem um plano lindo na vida dele, né? Tem algo lindo na vida dele. Uma vez eu estava no meu salão e o Senhor me revelou que ele tinha pego 4 tiros. Né? Ele foi defender uma moça na praça e pegou esses tiros. E o Senhor falou comigo porque nem meus filhos não tiveram a coragem de me dizer com medo, né? De eu dar agonia na hora, né? E o próprio Deus falou aqui comigo e disse, não se preocupa que ele não vai morrer e não vai ficar com sequela. Irmãos, pois eu acreditei naquilo.
E eu não quis nem saber onde foi os tiros. Depois foi que eu fiquei sabendo que o tiro foi na cabeça, que um tiro atingiu o rim, arrancou o rim, o outro foi no intestino, tem bala andando, tem uma bala alojada e tudo, né? Mas mesmo assim eu confiei no Senhor. E de fato, o meu filho, para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus, não morreu e também não tem sequela. Por causa do quê? Da palavra, por causa da fé no Senhor Jesus. Porque eu sou uma pessoa, irmão, que eu posso ter o defeito que for, mas a minha vida, a vida dos meus filhos é acobertada de oração. Eu não sou o tipo de pessoas que ora somente quando o problema já existe. Eu gosto de fazer oração de prevenção. Eu gosto sempre de estar orando pelos meus filhos, ofertando por eles, fazendo campanha de oração por eles, né? A foto deles fica aqui, ó, no altar. Isso daqui, ó. Aqui está a foto deles e de todo o povo que está orando comigo nessas campanhas. Está aqui, tá bom? Aqui está também, ó, os nomes no óleo, né? Que é o pessoal que estão fazendo as campanhas comigo. Então eu acredito muito nisso, irmão, porque quantas vezes o Senhor já deu livramento, quantas vezes o Senhor já fez maravilha, eu acredito muito no poder da oração. Então, deixa eu falar para você. Quando eu fui para uma igreja, para uma congregação, que eu recebi um cargo de círculo de oração, dirigente de círculo de oração, bem novinha na fé, né? Eu recebi esse cargo de círculo de oração e foi algo na direção de Deus. Deus provou. Deus falou com pessoas, confirmou com o pastor, confirmou com outras pessoas, né? Sobre esse chamado. Irmãos, e sempre antes de eu aceitar Jesus, eu sempre fui uma pessoa assim de muita fé, de muita certeza de vitória, né? E ali, meus irmãos, ou seja, eu sempre fui uma pessoa que tive sinais de que Deus é real, de que Deus ele escuta a oração. E naquele dia ali, eu sempre contava testemunho e uma irmã falou assim para mim: Irmã Valéria, é normal você sempre contar testemunho e nós não? É normal, você não passa por tribulação? E eu falei: passa, irmã, eu passo por tribulação. Só que eu faço que nem Davi. Com Deus eu salto muralhas. Eu salto muralhas com Deus. Ou seja, os obstáculos, eles não param, eles não devem parar a gente. Eles têm que, né? Eles que têm que sair, não é nossa fé, não é a nossa paz. E ali, sempre quando eu chamava as irmãs para frente, irmãos, para dar um testemunho, contar alguma experiência que elas tiveram com Deus, elas diziam que a única experiência que tinha era de que ia morar no céu, que tinha certeza de salvação. Aí teve um dia que eu me zanguei, sabe? Eu digo assim, para aí. Me deu assim uma revolta santa, sabe? Eu digo assim, para aí, cadê o Deus da Bíblia na vida dessas pessoas? Eu não me conformo, não. Porque para a honra de Jesus, eu sempre conto testemunho. Então, eu quero que essas pessoas também contem. Então, se o Senhor me colocou aqui na frente desse trabalho, é para mim ensinar para elas o poder da fé, e eu vou ensinar. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, Senhor. Eu vou fazer uma prova contigo. E ali, irmãos, eu deixei a segunda dirigente e a terceira na direção do trabalho e eu fui na minha casa. E lá eu lembro que eu me ajoelhei, minha casa estava em reforma, estava no cimento bruto. E eu lembro que eu me ajoelhei na cama do meu filho e eu orei, eu disse, Senhor, vamos conversar. Essa palavra aqui é para enfeitar a Bíblia? É só para enfeitar? Ai, que bonito, que lindo, aconteceu tantos anos atrás. Ou essa palavra, ela é para a gente ler e acreditar e botar em prática aquilo que está aqui. Se for, a partir de hoje, eu quero milagre nessa igreja. Irmãos, e para a glória de Deus, nessa mesma tarde, Deus fez milagres. O Senhor Jesus, através da nossa fé, foram expulsos demônios, foram curadas pessoas. O Senhor Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Ou seja, nesse ciclo de oração, irmãos, era tanta gente que parecia mais a festa da igreja. Parecia mais era festa, porque era pessoas da igreja, os jovens da igreja começaram a participar, coisa que nenhum dos jovens não gostava. Aí as pessoas que não eram da igreja, que não eram cristãs, também começaram a participar desse trabalho, né? E Deus começou a fazer maravilha. Então, o que é que eu quero te dizer nessa noite, nessa tarde? O nosso Deus, ele não mudou. Ele continua fazendo milagre, ele continua fazendo sinais. E Deus, ele quer fazer sinais na sua vida.
Ele quer te dar vitória nessa situação. Agora, usa a tua fé, que é certeza de vitória. Aí você diz, mas eu acredito. Mas, às vezes você acredita, mas é aquela fé natural. O que Deus quer é uma fé sobrenatural. Olha só. Ele elogiou a fé daquele homem, do centurião. Ele disse assim, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Tu faz só dizer uma palavra e o problema está resolvido. E ele, olha que fé tremenda essa. Todos os milagres, irmão, aquela mulher hemorrágica, ela disse, se eu tão somente tocar nas roupas do Senhor, na orla da roupa dele, eu estou curada. E o Senhor Jesus não tinha como saber quem foi que tocou, porque todo mundo estava triscando nele ali. Os apóstolos até se questionaram, mas Senhor, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Tanto de gente aqui triscando no Senhor. Ele falou, não, de mim saiu virtude, alguém usou a fé. E a mulherzinha se manifestou e disse que foi ela. E o que o Senhor Jesus disse? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Assim ele disse para o cego, assim ele falou para aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, que era a mulher Ciro-Fenícia, que inclusive ela foi até humilhada pelo mestre. Ela poderia ter dito assim, esse Jesus só quer ser, Jesus ruim. A gente vem pedir uma ajuda para ele faz chamar a gente de cachorra, porque foi mais ou menos isso que ele falou, irmão. E ela disse, mas Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que saem da mesa dos filhos. Ou seja, irmãos, ela se humilhou porque a mulher tinha fé. Ela tinha certeza que o Senhor Jesus tinha solução para ela, né? E você pode observar, irmãos, que a fé, ela também se manifestou. Aliás, era para ter se manifestado ali, mas o Senhor Jesus reinjetou ali no caso de Lázaro. Lázaro, Senhor, se tu tivesse aqui, né, a irmã de Lázaro, meu irmão não teria morrido. E o mestre sempre injetando o quê? A fé. O que ele dizia? Mulher, eu já te disse que se tu crer, tu vai ver agora. Senhor, eu sei. Lá no último dia ele vai ressuscitar. Não, tu não tá entendendo. Não tô falando que se tu acreditar, tu vai ver o milagre agora, tá entendendo? Não, mas já tá com 4 dias, já cheira mal. Essa pessoa acreditava em Jesus? Não. Porque se ela acreditasse que ele era poderoso para fazer, ela dizia assim, Jesus, se tu tá dizendo, tá dito, acabou, então eu acredito, né? E o Senhor segue dizendo, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Agora presta atenção, vamos conversar aqui. Como é que você crê que Jesus vai salvar essa situação que você está vivendo, que Jesus vai mudar, vai salvar essa pessoa que você está lutando? Como é que você crê que Jesus vai fazer a obra nesse negócio que você está orando? Aí você vive cheio de dúvida. E muito pior, você não só vive cheio de dúvida, como você vive dando ibope para o inimigo. Como assim? Esse problema está muito grande. Mas a luta está grande. Mas isso é difícil. Esse homem tem um coração muito duro. Essa enfermidade é impossível. Aí você começa a exaltar o reino do outro lado e diminuir o reino de Deus que tudo pode. Então, se você acredita, mulher, se você acredita, homem de Deus, então começa a profetizar. Mas tu tá do contrário. Não quero saber. Eu não quero saber. Olha só como é que estava o vale de ossos secos. Não estava sequíssimo? E Deus mandou o quê? Profetizar, dizer. Você tem que falar. Aquele que acredita vai dizer ao monte, vai dizer ao problema. E se você não duvidar, assim acontecerá, como você disse. Entendeu? E ali, Deus ele vai agindo em cima daquilo que você está falando. Entendeu? Entendeu qual é o segredo? É você manter a sua confissão. Manter aquilo que você acredita. Por exemplo, nós temos lá 5 grupos, né? 5 grupos de oração. As pessoas, elas dizem para mim, eu creio. Pastor, eu creio. Só que elas vão no meu privado e elas dizem assim, eita, pastora, ora por mim, que o negócio tá sério, a luta tá grande. Aí eu pergunto assim, você tá no grupo de oração? Sim. Eu digo, gente, pois se você já tá, eu já tô orando por você, mulher. Mas é porque a luta tá grande, o cenário é isso, ou seja, a pessoa tá crendo. Não, ela tá olhando pro cenário. Irmão, presta atenção. José teve uma promessa, não teve? E o que foi o cenário que ele viu? Diga aí para mim qual foi o cenário que ele viu.
se não foi cenário de derrota? Abraão, quantas vezes ele acreditou que Deus ia dar um filho para ele, se passou anos, se passou anos, se passou anos, mas ele não deixou de confessar que Deus ia cumprir. Por mais que o inimigo viesse trazer dúvida, mas ele confessava, o Senhor me dará um filho. Quantas vezes Deus usou uns parentes, quantas vezes Deus usou a própria esposa. Ah, como é que Deus disse que ia te dar, mas já está há tantos anos e nada. E a promessa não veio? Nós temos que confessar aquilo que nós cremos, profetizar que isso vai acontecer. Porque, do contrário, nós estamos duvidando daquilo que nós cremos ou daquilo que talvez até você já recebeu a promessa que faria. Ah, pastor, eu recebi uma promessa aí, mas não estou vendo nada. Não. Pelo contrário, estou vendo é pior. E você vai duvidar do poder de Deus? Você vai duvidar que o tempo de Deus não é o tempo teu? O meu tempo não é o tempo de Deus, o teu tempo não é o de Deus, o tempo de Deus é outro. E é você que tem que se comportar com fé diante dessa espera. José recebeu uma promessa, o que foi que veio para ele? Cadeia, humilhação, escravidão. Mas Deus não cumpriu? Cumpriu. E Davi? Davi foi ungido rei, ainda era menino, né, adolescente. E aí, o que foi que veio para Davi, gente? Perseguição, não foi? Levante-se. Tentaram matar ele. A Bíblia diz, ele disse lá no Salmo que as pessoas aprontavam para ele direto, mas era 24 horas o povo aprontando para ele, ou seja, os demônios usando as pessoas, aprontando para que não viesse se cumprir a promessa de Deus. E Moisés também, que tinha promessa. Tentaram matar ele desde criança, irmãos. Ou seja, mas a promessa fez o quê? Se cumpriu. E o Mestre Jesus também, que veio para salvar, tentaram matar o Mestre desde criança. Mas a palavra diz que ele cumpriu a missão dele, ou seja, o plano de Deus que já estava predestinado se cumpriu. Amém? E observe que o próprio Mestre teve cenários contrários, não foi? Mas o próprio Mestre disse assim, olha, se eu quisesse, quando chegou a hora das trevas para ele, ele falou assim, olha, se eu quisesse, eu fazia isso, ó, e num piscar de olho, o Senhor mandaria para mim uma legião de anjos para me dar vitória aqui. Só que essa é a hora das trevas. E você pode estar vivendo no momento que é a hora das trevas, que é a hora da provação, que é o deserto, que todos nós passamos, todos nós temos deserto. E nesse deserto nós temos que continuar com fé. Nesse cenário contrário, nós temos que manter a nossa fé firme. E o segredo é você olhar para a fé, porque se você olhar para o problema, se você olhar para a profundeza do mar, para o mar bravio, você vai o quê? Afundar, como fez Pedro. Ali no barco, quando aconteceu aquela tempestade, aquela agonia ali, eles duvidaram do poder que tinha o mestre. Duvidaram. Mas Jesus não estava lá deitado, gente, com ele? Não era para eles acreditarem? Era, mas não acreditaram. Eles duvidaram. Mestre, pelo amor de Deus, tu vai deixar nós morrer? Tu não está aqui, porque o ser humano, nós, seres humanos, nós somos cheios de dúvida. Por mais que o Senhor promete, por mais que o Senhor fale com a gente todos os dias, nós estamos sempre dispostos a acreditar no que o diabo fala, no que o inimigo fala. E nós ainda profetizamos aquilo que o inimigo tem falado. Muitas vezes eu tenho falado na vida das pessoas, eu tenho profetizado, Deus vai fazer isso, Deus vai falar aquilo, vai fazer isso e tal e tal. Aí a pessoa diz amém. Aí vem o Satanás, digamos que eu falo, outros profetas falam, e a pessoa diz amém, eu acredito. Gente, aí vem o inimigo com uma palavra, ou vem o inimigo com um cenário, e a pessoa já desacredita de tudo aquilo que ela ouviu. E ela começa a acreditar. Ela dá mais poder, ela dá mais ibope para o que o inimigo falou do que o que Deus falou. E tu pensa que Deus não fica triste não com isso aí? Então aprende a confiar. Para de estar olhando para esse cenário que você está vivendo. E enquanto você espera o seu milagre, viva a sua vida com Deus da sua melhor forma. Viva a sua vida com alegria, com esperança. A alegria do Senhor é a tua força. Não espere uma pessoa, uma situação para você ser feliz. Não espera aquilo que você não tem para você ser grato a Deus. Seja grato pelo que você tem. Seja feliz com quem você está, com as pessoas que estão perto de você.
Para de estar se humilhando. Há pessoas que te desprezam. Há pessoas que não querem a tua presença. Seja feliz com aquelas pessoas que te valorizam, que te amam, que estão ali com você. Tá bom? Deus, ele muda situações, ele muda cenários. E nós temos que acreditar nisso. E outra coisa, quando alguém perguntar para você como é que você está, você diga, eu estou bem. Aquela mulher disse, vai tudo bem. Por que ela disse, vai tudo bem? Porque ela acreditava no poder de Deus, ela acreditava na fé, ela tinha certeza de vitória. Ela era uma mulher de fé. Ela acreditava no poder de Deus que estava na vida do profeta. E o profeta tinha profetizado sobre a vida dela. Então, quando Deus usa alguém para profetizar sobre a vida, ou então, acerca daquilo que você tem lido na palavra, acredita no que está ali. Você lembra daquela história também que eu contei para você? Do problema de saúde que eu tinha, que Satanás vivia usando a Bíblia para dizer que eu tinha que ficar com aquela doença. Tem um dia que eu me zanguei. Eu digo, não, Satanás, eu não tenho que ficar com isso aqui, não. Aí comecei a citar palavras do contrário, porque, irmão, se você não sabe, mas Satanás usa a Bíblia também para te enganar. Entendeu? Então ele dizia, não, tu tem que ficar doente, porque não sei quem ficou, o apóstolo fulano de tal ficou, Jó ficou, então tu tem que... Eu digo, não, eu não tenho que ficar com isso aqui, não. Porque a Bíblia diz que ele é o Deus que perdoa os meus pecados e sara as minhas enfermidades. Está escrito que pelas pisaduras de Cristo eu já estou curada. E está escrito em nome do Senhor Jesus que eu expulsarei demônios e curarei as enfermidades. Então, se está escrito, então cai fora, vai-te embora, em nome de Jesus. Entendeu? Então, bote a palavra de Deus. Confesse aquilo que você quer baseado na palavra. Porque o inimigo ele é especialista em botar dúvida no teu coração. Amém? Então, presta atenção. Uma vez eu fui pregar numa cidade aqui perto, né? E, inclusive, nós estamos nessa época, irmãos, de muito calor. Aqui no Piauí está muito quente. Chega a ser insuportável o calor. E eu lembro que nesse tempo a gente foi fazer uma pregação numa cidade aqui perto. E eu ia com o meu menino, esse neném que eu falei, que passou por essas adversidades. Depois o meu filho, ele vai estar contando testemunho para vocês. Tá bom? Ele vai contar o testemunho dele, de tudo que ele passou, e muito vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse dia ele era, acho que ele devia ter uns 2 a 3 anos por aí, e ele estava passando mal dentro do carro. Nós estávamos num carro fechado, e o calor muito quente, e estava ele passando mal, o menino estava branco, estava gelado, e eu olhei para o céu e me lembrei. Eu disse assim, ô Senhor, se tu mandasse uma chuva agora, porque... Não, se tu pelo menos mandasse uma nuvem para fechar esse sol que está muito quente. E eu me lembrei da palavra, ela diz assim, ó, tô toda arrepiada. Eu me lembrei daquela passagem que diz assim, ó, que a oração do justo, ela tem muito poder. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões e erros que nós somos sujeitos. E a Bíblia diz que ele mexeu com a natureza, mexeu com o sol, mexeu com chuva, né? E Josué também mexeu com o sol. Então, eu entendi que se eu era sujeito às mesmas paixões, se eu era uma pessoa igual a eles, então eu também poderia trazer a minha realidade aquele milagre. E ali eu determinei aquele milagre. Irmãos, Deus ele não só mandou a nuvem, como mandou também a chuva. Nós fomos a viagem debaixo de uma chuvazinha leve, tranquila, que esfriou tudo, irmãos. E quando chegou lá, estava todo mundo alegre com essa chuva, porque não estava no tempo de chuva, ou seja, foi uma chuva abençoada. Então, eu já tive várias experiências com essa questão de oração, de ver o poder que você tem. O Senhor Jesus, ele fala na sua palavra que eu e você podemos fazer coisa maior do que a que ele fez. Então, acredita que você pode. Mas você tem que confessar. Se você está esperando um milagre, você tem que confessar o milagre que você quer. Você tem que fazer que nem aquele pessoal da igreja que estava orando pedindo a chuva. Ele subiu no monte pedindo a chuva, só que só uma pessoa levava a sombrinha, ou seja, o guarda-chuva, né? Por que ela levava o guarda-chuva? Porque ela já estava acreditando que qualquer hora poderia, no subir do monte, no descer do monte, a chuva poderia chegar. Então você tem que viver como se o seu milagre já estivesse aí. Coloque as ansiedades na mão do Senhor, porque Ele tem que cuidar de você. É Ele que tem que cuidar de você. E já peça com ação de graça.
Amém? Vamos orar? Essa semana, irmãos, nós vamos começar a campanha, né? Trazendo à realidade aquilo que é impossível, né? Chamando à existência aquilo que é impossível para ti agora. Começa hoje, na segunda-feira, essa campanha. Nós temos 2 campanhas, irmãos, que são permanentes. Essas campanhas não vão acabar. Que é essa aqui, ó, das fotos. As fotos no altar. As fotos estão aqui, muitas fotos, ó. E a campanha do óleo. Essas 2 campanhas, elas são permanentes. Por quê? Porque elas foram feitas, né, há meses atrás, só que eu continuo orando por elas. Eu oro de dia, oro de noite e oro na madrugada por essas pessoas que aqui estão, tá bom? Então, mesmo que a campanha acabe, mas ela é sempre renovada quando você decide também estar fazendo. Vai continuar aqui os nomes, eu não vou jogar fora, eu vou continuar orando por eles. Então, se você tiver interesse em fazer, eu vou deixar o número do meu WhatsApp aí também, e você entra em contato. São campanhas permanentes, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, vamos orar. Coloca agora aí nos comentários, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte, deixa o seu comentário, manda esse vídeo para alguém que esteja precisando dessa palavra, de viver pela fé e não pelo cenário, porque quando você olha para o cenário, irmão, você sofre. Quando você olha para o cenário, quando você olha para a situação, quando você olha para o que você está vendo nas redes sociais, você vai sofrer, você vai chorar, você vai se angustiar, você vai perder a sua fé. Então, primeiro passo, exclua-se das redes sociais de quem você está orando. Não olhe mais, não olhe story, não olhe status, não procure saber notícia de nada do cenário, desse cenário contrário que você está vendo. Isso cancela a sua fé. Então, faça de conta que essa pessoa nem existe. Faça de conta que nem existe. Seu negócio é no mundo espiritual. Tenta ser feliz, você e Deus, e com o que você tem. Que o resto Deus vai acrescentar. Deus, ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Mas você precisa deixar de se concentrar no problema, tá bom? E viver pela fé. Então, coloca aí também seu pedido de oração. Se tem uma coisa que eu acredito, irmãos, é no poder da fé, no poder da oração. Eu acredito. Todos que estão inscritos aqui no canal, os que deixam seus pedidos, eu estou orando por vocês. Todos os dias. Toda noite eu estou orando por vocês. Deus abençoe. Vamos lá? Pai querido, eu dou início a essa campanha nesta tarde, Senhor. É a campanha trazendo à realidade aquilo que é impossível, que é o cenário dessa pessoa. E eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que venha abençoar essa campanha, assim como tem abençoado todas as outras, que o Senhor tenha, que o Senhor traga à realidade o milagre dessa pessoa, que o Senhor traga a convivência dela, esse milagre que ela tanto pede, que ela até acha impossível, Senhor, mas que através da fé e da determinação dela, porque diz o Senhor, a tua fé te deu o milagre, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, através da fé dessa mulher, através da fé desse homem, da certeza de vitória dela, ela vai contemplar esse milagre, ela vai testemunhar do seu milagre, ela vai passear com o seu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está me ouvindo agora, você está doente? Então coloca aí agora a mão assim para a frente. Senhor Jesus, que a unção do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo esteja na mão dessa pessoa. Você também que está esperando um milagre de ser mãe. Eu já orei por 5 mulheres que, para a glória de Deus, elas estão com o seu milagre nas mãos, no seu colo, né? Então, bota a mão aí para frente. Espírito Santo, que a unção do Espírito Santo, a virtude esteja na mão dessa pessoa. Agora você bota essa mão no local da enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que essa doença, esse caroço, esse tumor, esse câncer, esse problema que essa pessoa está sentindo agora, enxaqueca, todo mal, essa depressão que ela está sentindo, essa ansiedade, eu ordeno no nome do Senhor Jesus que essa doença desapareça agora. Pelo poderoso nome de Jesus, porque pelas pisaduras de Cristo nós já fomos lá no passado, já fomos sarados.
Porque Deus é o Deus que perdoa os meus pecados e sara as minhas enfermidades. Diga aí. Deus é o Deus que perdoa os meus pecados e sara as minhas enfermidades. Por isso, eu amaldiçoo essa doença, assim como o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela morreu, não deu mais fruto. Assim, eu amaldiçoo essa doença. Essa doença não vai voltar mais, em nome do Senhor Jesus. Eu me declaro curada em nome de Jesus Cristo. Amém? Mantenha essa confissão de fé todos os dias, irmão. Tá bom? Porque o Abraão, ele confessava isso todo dia. E ele confessou por muitos anos e o milagre não apareceu. Mas ele continuou confessando até que o milagre veio. Né? Então, confesse a sua vitória. Confesse, declare todos os dias. Amém? Você que está lutando por uma causa na justiça, você que está lutando por um casamento restaurado, por um filho que está nos vícios, um filho que está na cadeia, né? E isso tira a tua paz, isso tira a tua felicidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não guardar o teu filho, se Deus não guardar nossos filhos, em vão vigia os sentinelas. Então, eu te convido a acreditar em Deus, a confiar em Deus, mesmo que você não esteja perto dos teus filhos, porque é Ele que guarda. Então, para de se preocupar, para de agonia, de aflição, que o nosso Deus, Ele é todo poderoso para guardar. Amém? Então, estende a mão para cá. Pai, visita o filho dessa mulher. Visita, Senhor Deus, o esposo dela, onde tiver. Que o poder do diabo, o poder do encantamento, né? Que seja tirado de cima dele. E que o Espírito Santo de Deus, o poder do vício saia de cima dele. Eu ordeno que o poder do vício saia de cima dele. E que o poder do Espírito Santo venha dominar essa pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. E eu te peço, Pai, convence esse homem do pecado, que ele possa se voltar para Deus e possa se voltar para a família e valorizar a família, que é o bem maior desta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você deseja estar orando comigo toda noite, entre aí, comente e peça o link. Eu vou ver se eu deixo logo aí o link para você, tá bom? E o número também, se você quer um atendimento, se você quer fazer seu pedido de oração, você pode tanto deixar aí como pode ir lá no meu WhatsApp. Deus abençoe em abundância, fica na paz, fica na fé, que tudo vai dar certo, tá bom? Mais uma vez, não olha para o cenário. Tenha fé. Não se deixe dominar pelo desespero, pelo medo, porque essas coisas ela cancela a fé e, obviamente, cancela o milagre. Então, não temas, creia somente, porque se tu creres, tu vai ver a glória de Deus e vai passear com o teu milagre. Assim como muitos têm dado testemunho lá. Fica na paz.